Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Amém. Tome os vossos assentos, amados do Senhor. O livro dos Atos dos Apóstolos, mais uma vez os capítulos 16 e 17. Leremos dentro desses dois capítulos alguns parágrafos que nós chamamos tecnicamente também de perícope, numa linguagem mais técnica da hermenêutica bíblica e reformada. Os capítulos 16 e 17 do livro dos Atos dos Apóstolos, Atos do Triuno e Santo Deus, o Santo Pai, o Santo Filho e o Santo Espírito. E o primeiro parágrafo que leremos mais uma vez do capítulo 16 é o parágrafo que envolve a plantação da igreja em Filipos. Vamos lá então? Capítulo 16, versículo 11. O livro dos Atos dos Apóstolos, dentro do gênero literário do Novo Testamento, todos sabemos, é o livro histórico do Novo Testamento. Claro que ele não se resume a um livro histórico, claro que a historicidade do Novo Testamento não se restringe ao livro dos Atos dos Apóstolos. Mas dentro do gênero literário, ele é conhecido como livro histórico do Novo Testamento. Ok? Então vamos ver como se deu o início da igreja em Filipos. Vamos lá? Atos 16, versículo 11. Tendo, pois, navegado de Troade, todos juntos, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis. E dali a Filipos, a cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Prosseguimos a leitura, vamos lá? No sábado, para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada... Vamos lá, continue. Que maravilha. Depois de ser batizada, depois de receber o sinal e o selo da nova aliança, o que ela fez? Ela nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Assim surge a igreja em Filipos. Como resposta àquela visão de um macedônio, convidando Paulo para atravessar a Macedônia e ajudá-los. Agora, vamos virar a página. Capítulo 17. Vamos ver o surgimento da igreja em Tessalônica. De Filipos, perseguição, e aí eles saíram. Agora a igreja em Tessalônica. Como ela surgiu? Vamos lá? Primeiro versículo. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de... Prossigam a leitura, queridos. Arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia que eu vos... O resultado disso agora. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como a numerosa multidão de gregos, piedosos e muitas distintas mulheres. Deus seja louvado. Prossigam a leitura. Movidos de
Só até aí mesmo. Uns creram, e aí surge a igreja em Tessalônica, e outros, em virtude dos seus corações endurecidos, perseguição, oposição. Agora, capítulo 17, versículo 10. Agora Bereia, a igreja em Bereia. Vamos lá, versículo 10. Todos juntos? E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Prossigam. Com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Vamos? Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Louvado seja o Senhor. Há 8 dias, relembramos o que já dissemos aqui há muitos dias, que uma Antioquia forte, e aqui estamos pensando historicamente na igreja de Antioquia, capítulo 13, do livro dos Atos dos Apóstolos. Uma Antioquia forte é sinônimo de Macedônias respondidas, atendidas. E foi o que aconteceu. A igreja de Antioquia foi plantada, foi consolidada, fortalecida. De lá, o Senhor tira 2 missionários de peso, Paulo e Barnabé. A lógica de Deus está acima das nossas, né? Se fosse para os homens escolherem, diriam, não, deixa Paulo e Barnabé aqui, mandem outros. Não, quem manda na obra é o Senhor. De lá, o resultado, adiantando aqui a história, usando aqui da economia da narrativa, uma visão é apresentada a Paulo. Um homem da Macedônia se apresenta naquela visão por vontade de Deus e diz, atravessa a Macedônia e ajude-nos. O resultado disso, surge a igreja em Filipos, surge a igreja em Tessalônica, surge a igreja em Bereia. Entende por que uma igreja local forte significa mais igrejas plantadas? Uma igreja local forte, preste bem atenção, mais obreiros enviados para plantar igrejas, mais igrejas plantadas. Olha aqui o resultado, gente. A igreja de Antioquia patrocinou o envio desses 2 missionários. Depois essa dupla se multiplicou por razões de desentendimentos. Aí Deus, na sua soberania, transforma em duplas, não é? Mas veja o resultado. Antioquia patrocinou a plantação, para o nosso momento agora, de mais 3 igrejas. Filipos, Tessalônica, Bereia, os bereanos. Por isso que o nosso tema para esses 2 capítulos é a missão continua. Ou lições missionais na vida baseados na igreja de Tessalônica, de Filipos, Tessalônica e Bereia. Lições missionais. E a primeira lição nós compartilhamos, pois já citamos aqui em outros momentos, quinta-feira. A primeira lição é que a igreja em Filipos foi plantada, a igreja em Tessalônica foi plantada, a igreja em Bereia foi plantada, primeiramente e acima de tudo, porque o ministro primeiro
e absoluto, eficaz e eficiente da obra das missões é o Espírito Santo de Deus. É Ele que conduz. Atos 13, é Ele que separa Paulo e Barnabé para uma obra específica, está lá. Dessa separação, primeira viagem missionária, igrejas plantadas. Segunda viagem missionária, igrejas plantadas. Filipos, Tessalônica, Bereia. E quem é que está gerenciando aí? Uma gerência perfeita, absoluta, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. É Ele. Aliás, no Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, nós, quando lecionamos pneumatologia nos seminários, é a disciplina que estuda a pessoa e a obra do Espírito Santo, nós citamos esses 3 capítulos como capítulos pneumatológicos. Os capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, nós citamos como os capítulos pneumatológicos, porque são capítulos que fazem menção da obra do Espírito Santo. O próprio Cristo disse que Ele subiria e Ele enviaria o outro Consolador, o outro Paracletos, Paracaléu, aquele que viria para estar com a igreja, na igreja, ao lado da igreja, impulsionando a igreja, e Ele veio. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Cristo sobe, é glorificado, e como prova disso, Ele derrama o Espírito Santo. O resultado é aí. Então a igreja precisa ser relembrada com frequência. Com frequência. Nós estamos aqui em pleno século XXI, existindo como igreja, no nosso caso, primeira igreja presbiteriana de Pedrolina, porque o soberano Espírito Santo continua trabalhando. Toda a obra missionária da parte do Pai, no Filho Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. Por isso que a igreja tem que orar, 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 orar. No Evangelho de Deus, segundo Lucas, capítulo 11, o Senhor Jesus também nos ensina a orar. Pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca acha, o que bate a porta abre. E aí em seguida Cristo diz, olha, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai dará o Espírito Santo a quem pedirem. Aí vocês perguntam, mas ora, como pedir o Espírito Santo, ele já foi dado? Então esse texto aí, ele não tem mais vigência? Continua. Porque uma coisa é o Espírito Santo residir em você e em mim, ele reside. Uma outra coisa é ele presidir sobre você. Então, quando o texto diz, quanto mais vocês pedirem do Espírito Santo, mais do Espírito Santo será dado. Entenderam agora? Aí você vai para a carta de Deus aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, e você encontra o apóstolo Paulo nos imperativos da fé, pois no primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo da carta aos Efésios, nós temos os indicativos da fé. Em Cristo vocês foram feitos isso. Em Cristo vocês são isso. Em Cristo vocês foram tornados isso. Aí do capítulo 4, 5 e 6, os imperativos. Em virtude disso, por causa disso, vivam assim assado, entenderam? Então no capítulo 5, se trata dos imperativos da fé, encontramos o apóstolo Paulo movido pelo Espírito Santo, dizendo, não vos embriagueis com vinho. E aí nós temos um imperativo, mas enchei-vos do Espírito Santo. Deixem-se ser governados pelo Espírito Santo. Daí nós amamos essa linguagem que o reverendo Hernando Dias Lopes usa com frequência. Por sua vez, ele já tomou emprestado de outro servo de Deus. E a linguagem é esta. Nós somos resididos pelo Espírito Santo e presididos.
resididos e presididos pelo Espírito Santo. Somos habitados por Ele e governados por Ele. Então precisamos orar, gente. Orar para que o soberano Espírito Santo prossiga conduzindo a igreja, a obra. Por que nós pedimos que você se lembrasse de um nome? De um amigo, de alguém da família, que ainda não conhece Paloma e não reconhece Cristo como Senhor. E em seguida, pedindo para que você ficasse de pé, procurasse seu irmão e orasse por ele. Porque, de fato, faz parte da obra missionária orar pelos perdidos. Orar para que as ovelhas de Cristo que estão nas trevas sejam encontradas. Orar para que conheçam e reconheçam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. É por isso. O método, ele muda. A essência continua a orar. Orar. Se é de pé, se é prostrado, se é ajoelhado, se é em dupla, se é em trio, se é de quatro, se é de quatro em quatro pessoas. Isso aí é o método. A essência continua. Orar, orar e orar. O como, supervisionado pela palavra, é flexível. Por isso que temos feito isso na igreja e vamos usar muitos mais métodos legítimos, supervisionados pelos princípios da palavra e levar a igreja a orar também nos cultos pactuais. Orar. Domingo vamos compartilhar com vocês um outro método bem bacana que uma igreja usa nos Estados Unidos, baseado nas Escrituras, para estimular você a evangelizar o seu vizinho. Domingo pela manhã darei um spoilerzinho, mas no primeiro domingo de novembro vamos ter aqui uma classe única bem bacana para relembrar a igreja, sua visão, sua missão, seus valores, seus propósitos e assim também direcionar novamente ou redirecionar a igreja, porque 2026 está logo ali. Você tem orado por isso? Você tem orado para que o soberano Espírito Santo prossiga instrumentalizando a vossa liderança, instrumentalizando o ministério de canto, instrumentalizando os presbíteros, instrumentalizando você mesmo? Segundo ponto aqui, grave isso, queridos. Relembrando primeiro, a missão é guiada pelo Espírito Santo. O agente primeiro, absoluto, eficaz e eficiente da obra missionária é o triuno Deus. Então, toda obra missionária acontece da parte do Pai, no Filho, pelo Espírito Santo. John Owen, um teólogo puritano, escreveu um livro falando sobre a comunhão com o triuno Deus. Se um dia você puder adquirir esse livro, eu chamo de livraço. A comunhão com o triuno Deus, baseado nas Escrituras. Ok? Não esqueçamos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, a missão não é fruto de iniciativa humana, mas, primeiro, da direção do Espírito. A iniciativa humana é fruto. Quem provoca essa iniciativa humana de missões é o Espírito Santo de Deus, é Ele que provoca. Isso nós encontramos, está aí. Você percebeu que para chegar em Filipos, foi o Espírito Santo que impediu que Paulo fosse para a Ásia, pelo menos naquele momento, impediu que ele fosse para o Oriente, porque, de acordo com o Kairos de Deus, de acordo com a agenda de Deus, ele queria ali uma igreja em Filipos, uma igreja em Tessalônica, uma igreja em Bereia. Segundo lugar, lendo a plantação dessas três igrejas, nós aprendemos que a missão alcança pessoas de todas as classes e contextos. Já citamos aqui recentemente. A missão, preste bem atenção, a missão alcança pessoas de todas as classes e contextos. A obra de evangelização e discipulado da igreja, ela deve ser geracional, multigeracional e intergeracional. Explico. Seja você da geração X ou Y e outras mais,
A igreja precisa olhar para todas as gerações. Ela tem que atentar para a próxima geração, mas ela precisa atentar para o fato de que existe hoje multigerações coexistindo ao mesmo tempo. Então, nós precisamos fitar a criança, é uma geração surgindo, precisamos também fitar naquela geração que já está passando, que precisa também de Cristo. Então, a obra missionária da igreja tem que ser uma obra geracional, multigeracional e intergeracional. É por isso que nós nos preocupamos com certas propostas de plantação de igreja, visando um certo tipo de público. Por exemplo, se queremos uma igreja de rico, temos que focar só nos ricos. Isso aí não está na Escritura. Nós temos que também alcançar os ricos, mas não para ter uma igreja só de rico. Pois numa igreja do Senhor, é aí onde tem que ter lugar para se congregar ricos e pobres, letrados e não letrados. Ainda que aconteça involuntariamente o surgimento de igrejas ricas, em virtude de alguns ambientes, de algumas regiões geográficas, mas que não seja isso algo intencional da igreja. Mas o ponto aqui é o seguinte, meus irmãos. Quando lemos a plantação da igreja em Filipos, em Tessalônica, e a plantação da igreja em Bereia, nós percebemos que essa evangelização alcança pessoas de todas as classes, contextos e gerações. Lídia era o quê, economicamente falando? Uma mulher que tinha condição. Está lá em Atos 16. Era vendedora de púrpura. Isso aí já deixa claro que ela era uma mulher de condição. Mas aí a jovem possessa que foi libertada já não era uma mulher de condição, não é? Era quase uma escrava ali. Mas também foi alcançada pelo Evangelho. E aí, em seguida, Atos 16, nós temos o carcereiro. Ele e a sua casa. Então vejam, pessoas de todas as classes sociais, geracionais, multigeracionais. Nós temos o pai, a esposa, nós temos os filhos, intergeracionais. Nós encontramos uma igreja multicultural, multigeracional. Precisamos tomar cuidado. As crianças são alvos da obra missionária. Não podemos, Leinha, e aqui eu me refiro ao nosso UCP, eu falo Leinha porque ela gosta de esperar uma vez por ano realizar uma escola bíblica de férias, pensando em evangelizar as crianças. Não podemos cair nessa. Que realizemos uma vez por ano uma escola bíblica de férias. Mas, queridos, precisamos evangelizar as crianças continuamente. Essa faixa etária é campo missionário. As nossas crianças são tiradas daqui, quando chega o momento da pregação, não é para serem entretidas com histórias desconectadas da história maior de Deus. Elas são tiradas daqui para que, numa linguagem dela, elas aprendam que aquelas histórias estão conectadas à história maior, que é o plano histórico redentivo de Deus. E elas também conheçam e reconheçam Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Nós temos que fitar os olhos nos ricos também. Ronaldo Lindório, no seu livro, já pegando um carona com outro, ele também tem lá a lista dos povos menos evangelizados no próprio Brasil. E você tem no extremo os mais ricos dos ricos, menos evangelizados. Os mais ricos dos ricos são menos evangelizados. Por quê? Às vezes a igreja pensa que... Primeiro que às vezes eles se isolam, não é? Mas às vezes também a igreja acha, porque eles são bilionários,
que eles não precisam, né? É quem mais precisa. Porque Cristo disse, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E a razão por que ele disse isso, porque a tendência do ser humano pós-queda é confiar na riqueza. Mas ele disse difícil, mas em seguida ele disse, é impossível para os homens, mas é possível para Deus. Mas do outro extremo temos os mais pobres dos pobres. Eu me preocupo, amamos a tradição bíblica reformada, o ethos reformado, a cultura da tradição reformada, as características da tradição reformada. Eu tenho um livro só com esse título, O Ethos da Tradição Reformada. Lindo, muito bom esse livro, porque mostra as características de uma igreja reformada. A tradição, a cultura, aquilo que é visto em todo lugar onde se encontra a igreja reformada. Mas tem uma coisa que me preocupa ainda. Quando o assunto é plantação de igrejas. Entre os presbiterianos, por exemplo. Raramente eu vejo alguém com um projeto de plantação da igreja em cidades como Petrolina, querendo plantar nos bairros mais... Qual a expressão melhor para a gente usar? Periféricos. Obrigado, Isabela. E às vezes tem regiões ali grandes, muitos bairros ali periféricos. Ninguém, né, Carlos? Ninguém quer plantar uma igreja lá, né, meu irmão? Vem gente de fora plantar e quando você pega, tem uma nova igreja aí plantando em Petrolina. Que legal, que bacana, está plantando aonde? Só falta dizer que é ao lado da primeira. Não, por favor, e aqui com todo respeito aos meus colegas. Só falta alguém dizer, vamos plantar aqui na outra esquina, porque está ficando uma vergonha. E aqui, por favor, tem gente aí plantando igreja de fora, homens de Deus, servos de Deus. Só estou dizendo que eu me preocupo. Porque não vem ninguém de fora para dizer assim, olha, vamos plantar ali naquela redondeza ali. Me ajude aí, por favor. Vamos aí. São Gonçalo. João de Deus, que está ali, comporta agora vários... João de Deus era final da cidade, não é mais não. É uma cidade, João de Deus. Mas tem outro bairro ali, o Cacheado, é isso? Não é isso? Por que não, gente? Por que será, hein? Então, Deus chamou a primeira igreja presbiteriana para romper isso. Eu não estou dizendo que não tem a igreja presbiteriana plantando igrejas por aí em periferias, mas eu confesso que ainda é uma raridade. Quando eu cito aqui a dignidade de um pedreiro, eu cito propositadamente, para que a igreja relembre que um pedreiro é importante, tanto quanto um médico. Você não estaria morando na casa que você mora se não fosse essa linda e maravilhosa profissão. Não é isso, Rogério, amado presbítero? Então eu preciso citar propositadamente isso. Ai dos engenheiros civis, se não fossem os pedreiros. Ai dos construtores, e o presbítero Manuel sabe disso na prática, se não fossem os... Ai dele mesmo, se não fossem os pedreiros. Então, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo, o evangelho que alcançou uma mulher rica, alcançou também uma escrava, alcançou um carcereiro, o evangelho é para pobres, e aqui, por favor, nós não estamos e não queremos papo com lentes marxistas para ler a palavra de Deus. É a palavra que mostra isso. É uma obra missionária geracional, multigeracional e intergeracional. Vocês vão ver o sermão parte 3 de domingo à noite. Paulo pensando nisso. Veja, 2 Timóteo capítulo 2, só relembrando. Segunda prisão, em Roma. Dali, seria conduzido pelo corredor da morte. Em seguida, colocado de joelho, cabeça decepada. Mas veja, Paulo está com os olhos fitos no seu umbigo? Paulo está lambendo as suas feridas naquele momento? Não. Preocupado com a igreja do Senhor. Escreve para o seu pupilo, escreve para a igreja e diz assim: meu filho,
Primeiro, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ou seja, e nós demos o ponto 1, este nome, uma busca contínua do revigoramento dos céus. A homilética, ela serve para isso, para que você use a criatividade da linguagem, para você chamar o que está ali na Bíblia. O que Paulo está dizendo para Timóteo é: busque continuamente força no Senhor. Mas aí ele continua: o que de mim ouviste, transmite a homens fiéis e idôneos, para que eles transmitam a outros. Aí a segunda lição qual foi? Uma transmissão contínua da tradição apostólica. Uma transmissão contínua da sã doutrina. Uma tradição contínua do Evangelho. Precisamos passar o Evangelho para outros, continuamente. Qual foi a terceira ação que ele relembrou para Timóteo? Multiplicação contínua de discípulos. Quarto, multiplicação contínua de líderes. Tudo isso no versículo 2. Transmissão contínua da tradição apostólica. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Multiplicação contínua de discípulos, pois a essência da missão, querida Dali, é fazer discípulos, plantar igrejas, expandir o reino para a glória global do Senhor. E o terceiro pontinho, no segundo versículo, é multiplicação de líderes. E quando Paulo fala de multiplicação de líderes, dando um espóliozinho aqui do sermão parte 3, vocês perceberam que existe aí, nessa multiplicação de líderes, a questão geracional, multigeracional e intergeracional? Paulo, Timóteo, homens fiéis e idôneos e os outros. Perceberam aí? Eu estou até dando um espólio da quinta ação do sermão parte 3 de domingo. Deve ser uma multiplicação de líderes geracionais, multigeracionais e intergeracionais. Paulo, Timóteo, vejam aí, gerações, homens idôneos e fiéis e outros. Agora dê sequência a isso. Timóteo, os homens, os outros. Esses outros agora, como se fosse Paulo, os outros, homens idôneos e fiéis e os outros. E é por isso que estamos aqui em pleno século XXI. Porque a missão, essa ação de multiplicação de líderes, deve ser uma multiplicação geracional, multigeracional e intergeracional. Para que as gerações sejam encontradas. Consequência disso, uma igreja multigeracional. Gerações coexistindo no mesmo lugar, numa mesma igreja, mas também intergeracional, se relacionando. Sabe por que muitos jovens hoje estão com lacunas no aprendizado? Sabe por quê? Porque se esqueceram que os mais velhos têm mais rodagem do que eles. Não querem mais sentar ao lado dos mais velhos para aprender. Esse comportamento está entrando até dentro das igrejas, na relação dos pastores com as igrejas. O pastor completou 70 anos, já tem igreja torcendo para que ele vá embora, quando deveria ser o contrário. Aí é que deveria zelar por ele mesmo. Porque imagina a rodagem de um homem desse, com 70 anos, 40 anos de ministério. O quanto os jovens pastores não poderiam aprender mais com um homem desse. Sente com um pastor de 70 anos, 40 anos de ministério, ouça o que ele tem a dizer sobre a caminhada cristã, erros que ele já cometeu, que ele aconselha hoje não fazer a mesma coisa. Mas não. Há uma ostentação, um esnobismo cronológico. As
próprias empresas hoje estão voltando atrás. Eu tenho lido aí alguns artigos de que as empresas estão voltando atrás daquela rota errônea que elas trilharam. Como assim? Determinada idade eles estavam descartando. E ela percebeu o grande erro que ela mesma estava cometendo. E agora estão trazendo para ela, para suas empresas, pessoas de 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais, jogando junto com os jovens. E aí percebe a potência que é o jovem com a sua força, sabendo usar bem as ferramentas digital, mas a experiência daqueles 60 a mais, 70 a mais que o jovem não tem. A igreja não é diferente, não, meu irmão. Não é diferente. Não é diferente. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos alcançar, vamos fitar os olhos em todas as gerações. Vamos tomar cuidado com a próxima geração. Lembre-se que nós citamos aqui domingo, Juízes capítulo 2. Juízes é o livro que vem depois de Josué na nossa Bíblia. No capítulo 2 tem uma nota. Josué morreu. Os anciãos, que também eram líderes religiosos ali, trabalhavam com Josué, também morreram. Aí o narrador narra, levantou uma geração. Levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Por que essa lacuna? Porque a geração anterior não fez sua parte. A geração anterior não fez a sua parte. Então, precisamos ser uma igreja missional, ela é geracional. Ela está de olho na próxima geração. Mas ela não é só geracional. A qualidade de vida hoje, de certa forma, aumentou também no Brasil. Hoje você tem 70, 80, 90 anos. Então, uma igreja hoje multigeracional. Nós temos gerações hoje coexistindo no mesmo lugar. Então, essa é uma igreja também multigeracional. Temos que olhar e dar atenção para a criançazinha que está ali com 1 aninho. E temos que olhar para o ancião de 90 anos com o mesmo olhar de importância, de valor. Precisamos tomar cuidado para não trilharmos o caminho da sociedade líquida do sociólogo. Me ajude o nome do cidadão? Balmer, já falecido, não é? Sociedade líquida, modernidade líquida, para a nossa tristeza, está dentro da igreja também. Relacionamentos líquidos, compromissos líquidos, fazendo aqui uma aplicação estendida da sua tese. Vamos descartando as pessoas, sabe? Quando é a criança, parece que a criança não importa. É criança ainda. Se ultrapassou os 70, não sabe de nada mais não. Quando o próprio Deus disse, diante das cãs, fique de pé. O que significa as cãs na Bíblia? Cabelos, mas os cabelos brancos apontam para quê? Experiência de vida, sabedoria adquirida na caminhada. Então, quando o Senhor diz diante das cãs, fique de pé, Ele está dizendo, preste bem atenção à vida deles. Atentem para o que eles têm a dizer. Sente ao lado deles. Eu diria até que aqui e acolá nós temos que fazer um evento aí de UMP com o PH. Como é difícil. Entenda, eu sei que tem o seu lugar, jovem com jovem, mas aqui e acolá precisamos tomar cuidado. Um jovem de 20 anos precisa aqui e acolá tomar um café com um homem de 60. Uma jovem de 20 anos tem que aprender a tomar um café com uma mulher de 60, 70. Ouvir o que ela tem a dizer. Quem foi o pai, eu já estou encerrando, está no horário já nosso, viu gente, por hoje. Quem foi o pai da Escola Bíblica Moderna? Quem lembra aí? Roberto Reis, na Inglaterra. Eu tenho um livro da CPAD lá. Ele foi o pai dessa Escola Bíblica Moderna que nós conhecemos hoje. Ela não existia antes dele, querido. Aí eu pergunto,
Como era que os jovens eram treinados pela igreja? Família, meu irmão. A família. Entende? Que bom que surgiu o Roberto Reis com essa ideia de escola bíblica moderna, como temos hoje, separação das classes. Mas há um perigo aí, irmão. Sabe aquela história? Quem aqui já ouviu aquela historiazinha? Ah, esse assunto aqui é para jovem, esse assunto aqui é para adolescente. Quem já ouviu isso aqui? Pense que perigo isso. Todo o assunto da Escritura é para criança de 1 ano ao ancião de 100 anos. O que diferencia é que para a criança de 1 ano, de 2 anos, 3 anos, eu preciso, a partir da pedagogia, da didática, ensinar na linguagem dela. No caso dela é por observação, então ela vai aprender o outro fazendo, o seu pai fazendo, a sua mãe fazendo. É aproveitar a fase das perguntas, do porquê, o que é isso, observação. E o anciãozão de 90 anos, assim como é para os outros, é pegar um gancho com andragogia, como se ensina os adultos, e também ensinar, e sabendo que há diversidades aí de capacidade cognitiva, e ter paciência com cada um. Mas o mesmo evangelho é para todos. Então precisamos tomar cuidado com essa historiazinha. Esse assunto aqui é para jovem, esse assunto aqui é para isso. A Escritura é para todo mundo, para criança e para ancião. Sem aqui jogar no lixo a questão, repito, da pedagogia, da andragogia, de tudo que bom que tem aí nas ciências da educação para ensinar. É por isso que temos hoje, com todo respeito à exceção, uma juventude, às vezes, fraca, que não sabe defender a sua fé na universidade. Chega lá o pós-doc em alguma coisa e diz que a Bíblia não é o que a Bíblia diz ser, e o jovem, no outro domingo, não quer mais ir para a igreja, porque ele preferiu acreditar no pós-doc. E com todo respeito ao pós-doc, tem o seu lugar, academicamente, merece nosso respeito. Entende? Precisamos tomar cuidado para a gente não estar enchendo as nossas agendas da igreja com programações, às vezes, que não produzem maturidade, que não preparam os nossos jovens para defender a sua fé. Primeiro para viver e depois também defender. Que o Senhor nos ajude, né, Gil? Que o Senhor nos abençoe, gente. 21 horas e 20 minutos está bom demais por hoje. A ideia é não sufocar vocês quanto ao horário. Próxima quinta continuaremos ainda com essa temática. A ideia aqui é prosseguir assim. Nós não estamos aqui para dizer, no mês de fevereiro, na RO, Reunião Ordinária do Presbitério, que eu expus atos para a igreja. Porque até isso virou ostentação. Que acolá o cara pega 20 livros que ele vai expor atos. Aí ele pega os 20 livros que ele vai usar de Atos e bota no Facebook. Botar na igreja eu até entendo que estimula a igreja, mas bota no Facebook. Irei começar semana que vem a exposição do livro dos Atos dos Apóstolos. Aí ele bota os 20 livros bibliográficos dele, Guilherme. Não sou maluco não, Guilherme. Tem um pouquinho de ostentação. O cara está dizendo assim, veja, eu sou o cara. E o pior, no meio tem 2 livros em inglês. Tem que ter. No meio tem que ter 2 livros em inglês. O cara está dizendo, em outras palavras, ele está dizendo, me aplaudam. Eu sou o cara. Olha a minha base bibliográfica. E tem mais, viu? Eu conheço inglês. Mentira. Você sabe muito, é o inglês instrumental. Eu mesmo, nem instrumental, eu sei. Que o Senhor nos abençoe.